Olá, você está na rede Mundo Maior de televisão e na rede Boa Nova de rádio. E o programa é Alma Querida, o programa no qual nós atendemos aos e-mails que nos são encaminhados. Você também pode mandar o seu. No final do programa nós vamos passar o endereço eletrônico. Nosso primeiro e-mail de hoje, alguém pergunta: um espírito querido sabe o que estamos passando aqui na Terra? É uma amiga nossa que faz esse pedido. Ela diz: querido Dr. Adão, minha mãe faleceu há 5 anos e nós éramos muito apegadas uma à outra. Ela era minha melhor amiga e morávamos só eu e ela. Meu pai afastou-se de mim depois que ela faleceu e eu passei por uma fase terrível. Comecei a fumar, fui usuária de drogas pesadas, namorei muitos homens, virei alcoólatra e não estudava nem trabalhava, só vivia da herança da minha mãe. Hoje sou outra pessoa, superei tudo isso sozinha, graças a Deus. Mas ainda me sinto culpada, pois decepcionei a todos e principalmente minha mãe. Gostaria de saber se ela, do plano espiritual, vê que eu mudei e se ela me perdoou pelos erros que cometi durante minha vida e por todo o sofrimento que causei a ela. Como posso entrar em contato com ela? Obrigado desde já, um abraço com muito amor. Minha querida, o que acontece é o seguinte: sua mãe não te perdoou porque não precisa. Porque quando um espírito tem consciência, um espírito bom, ele segue aquele princípio que Jesus disse, né? Não julgueis para não ser julgados. A sua mãe do plano espiritual, ela já entrou em contato com o ensinamento de que nenhuma de minhas ovelhas se perderá, que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Você agora já tem um discurso interno sobre relacionamento, sobre o uso de drogas e sobre superação. É claro que a sua mãe está ciente de tudo isso e ela está satisfeita com essa superação sua, dado o amor que unia vocês. É claro que o sofrimento que ela passou, ela já está analisando. Mas no plano espiritual, nós analisamos isso de uma maneira completamente diferente do que fazemos aqui. Lá ela sabe que o que ela passou em proveito dela. E aquilo que você fez diz respeito a você. É claro que ela gostaria que tivesse sido diferente, mas não vai lamentar o que aconteceu, porque lá ela já sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, como diz Paulo de Tarso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o que aconteceu com você, aconteceu de uma forma que faz você crescer e faz ela também crescer. Depois, nós não julgamos, como eu disse, né? Não julgueis para não ser julgados. E você não precisa ficar esperando o perdão da sua mãe, porque na realidade você não depende desse perdão. Você precisa saber se você se perdoa, coisa que você também não pode fazer. Eu estou sempre falando, essa história de auto-perdão é balela. Você precisa pedir perdão a Deus, você só pode perdoar o outro. Perdoar você, então seria uma espécie de mini esquizofrenia, um tanto quanto arrogante, né? Dizer, eu, Adão Nonato, que sou supra-sumo, perdoo essa outra porcaria de Adão Nonato que está aqui, que é o pecador. Um é o perdoador, o outro é o perdoado. É difícil você envergar as duas indumentárias. Ou você é aquele que perdoa, ou você é aquele que é perdoado. Você perdoar você mesmo, isso é exaltação. E o Evangelho, o ensinamento do Cristo nos diz assim: quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. O que é você se fazer humilde? É você reconhecer os seus pecados. Jesus dizia assim: se confessardes os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Então, para você ter um pecado perdoado, é preciso que você confesse. E o que aconteceu de tudo isso, da morte da sua mãe, todas essas experiências? Agora você veja, nesse meio você fala, eu sou culpada. Então, é só você se voltar e falar, Senhor, me perdoa. Agora, Deus te perdoa. Porque Ele perdoa, porque Ele fica chateado, porque Ele já está perdoada desde sempre. Porque para você ter que perdoar alguém, seria necessário que você ficasse ofendida. E Deus vai ficar ofendido? Será que nós temos o poder de ofender Deus? Deus não é ofensível. Né? Então,
Deus não vai se sentir ofendido. Se confessar os vossos pecados, vos serão perdoados, por quê? É só isso que é necessário. Quando você diz, Senhor, pequei, perdoa-me, significa, você estabelece uma ligação com Deus, com a sua origem. Outro episódio fantástico é do bom ladrão na cruz. São Dimas, segundo dizem, né? Tinha um mau ladrão, e o mau ladrão estava lá do outro lado, Jesus está crucificado entre dois ladrões, só para nos ensinar o que nós temos que fazer. Então tem ali uma polarização, uma oposição que é para entender. Quem se fizer humilde será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Esta é a lei. Então o mau ladrão diz assim, ô bacana, se dirigindo a Jesus, você não é o Filho de Deus, não é o tal? Desce daí, sai dessa cruz e venha nos salvar, salve-se e venha nos salvar. Arrogância, exaltação. Jesus nem tomou conhecimento, é assim que Deus faz. Você quer ser besta? Pode ser à vontade. Deus não vai se importar, mas vai esperar que aconteça o quê? A lei de ação e reação, aquilo que você semeia, você tem que colher. Então, quem se exaltar será humilhado. Por quê? Porque você vai colher a exaltação do mundo e o mundo vai humilhar você. Aí você vai ficar humilde. Quem se exaltar será humilhado. Quem se fizer humilde será exaltado. O bom ladrão fala para o outro, para com isso, cara. Nós merecemos o que estamos passando. Nós somos devedores. Nós somos culpados. Agora, este aí é um justo. Ele não merece o que está acontecendo com ele. Aí vira-se para Jesus. Olha só, a humildade. Primeiro, se confessar os vossos pecados. Depois, quem se fizer humilde, volta-se para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na sua glória. O que Jesus faz? Jesus não deu bola para os desaforos do mau ladrão, para as imprecações dele, para o sarro que ele estava tirando. Mas quando o outro que se faz humilde, o que acontece? Deus olha para você quando você fica humilde. E é exaltado. Quem se fizer humilde será exaltado. Jesus se vira para o bom ladrão e diz assim, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há muita coisa a se falar sobre isso. Algumas pessoas dizem, quer dizer, como é que ele podia estar no paraíso e as outras leis? Aquilo que você semeia, você tem que colher. Você pode colher com o paraíso dentro de você. A outra coisa que se diz é que naquele dia, depois da crucificação, e quando aquele homem morre, Jesus sai da cruz em espírito e leva aquele espírito do bom ladrão aos planos superiores. Estarás comigo no paraíso. E mostra para ele o que o esperava depois que ele conseguisse fazer o resgate de tudo que ele havia feito. Porque aquilo que você semear, você tem que colher. Então, e depois ele volta. E como eu digo sempre, você pode estar no paraíso, apesar de estar no inferno. Porque o inferno não existe fora de você, se não existir dentro de você. Agora, se existir dentro de você, o inferno de fora te faz muito mal. Mas se dentro de você existir o paraíso, o inferno de fora vai te fazer bem, porque você vai estar fazendo bem àqueles que estiverem sofrendo. É por isso que nós brincamos dizendo, lugar de santo é no inferno, com a cabeça no paraíso. Então, minha querida, imagine só a sua mãe no plano espiritual. Uma mulher que passou por tudo isso, e se ela está num plano espiritual superior, como é que você acha que ela está pensando em você? Com carinho, com gratidão por ter tido a oportunidade de ficar perto de você, de ter feito por você o que ela fez. Com gratidão por todas as pessoas que passaram pela vida dela. Eu digo que a vida tem muitos objetivos, mas 2 deles são importantíssimos. Um dos objetivos da vida é você adquirir controle. Controle sobre as suas imagens mentais, sobre o que você pensa. E quando você pensa, você faz imagens mentais. E as imagens mentais são a matéria-prima dos obsessores ou das entidades do plano espiritual superior. Se você faz uma imagem mental com a qual aquele mundo inferior não tem sintonia, o plano espiritual superior vai se sintonizar. Então, imagine que você faça uma imagem mental de envolver o seu inimigo em luz. Os inferiores não vão querer.
Mas os superiores vão estar do seu lado, te ajudando. Você faz uma imagem mental de você abraçando o seu inimigo no futuro, como se fossem dois querubins, dois anjos, que vai ser isso que vai acontecer. Então você apressa a sua evolução. Agora, se você faz imagem mental de atacar o outro, aquilo que você fizer para o seu semelhante, você vai receber de volta. O semelhante nosso é o universo. Uma pessoa encarnada, a quem você dirige uma vibração negativa, é só uma espécie de representante do universo. E você vai receber de volta aquilo que você faz. Eu costumo dizer que não há um caminho para você sem passar pelo outro. Você não pode fazer uma coisa para você diretamente, excluindo o outro. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta para o plano espiritual e eles respondem: é impossível imaginar o homem só. Deus, lá no Jardim do Éden, ele olha para o Adão sozinho, ele diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira para ele. Então, por quê? Porque nós precisamos desse exercício de ter o outro na nossa vida para podermos exercitar o amor. E como é que você exercita o amor? Como é que você faz um exercício? O outro fazendo tudo de bom para você. Que fácil seria esse exercício, né? Isso seria um exercício de levantamento de peso com os halteres de isopor. Ah, o outro me ama, faz tudo o que eu quero, que maravilha. O que eu aprendo? Que renúncia você vai ter que fazer? Que investimento você vai ter que fazer a nível emocional, a nível mental? O que você vai ter que superar? Nada. Então as dificuldades, elas são como que os nossos instrumentos de evolução e de elevação. O que aconteceu com você? Você foi atraída para o mundo das drogas, da promiscuidade. Você passou por tudo isto. E você diz que superou. Você fala sozinha, graças a Deus. É interessante, né? Sozinha, não, minha querida. A gente nunca faz isso sozinho. Você pode imaginar, inclusive, que você estava com a sua mãe, que ela estava com você do outro lado. Muitos outros amigos estavam te ajudando. Nós nunca fazemos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. Então, posso adiantar para você. A sua mãe, se ela tiver sintonia com o plano espiritual superior, ela está feliz com as suas conquistas e não tem nada para te acusar. Compreende? Você não deve para sua mãe, você deve para você, para o universo, para a sua consciência. Ela não vai te julgar. Se ela julgar você, então ela está precisando de ajuda. Não é responsabilidade sua. Então, fique tranquila. Sua mãe está bem. A última pergunta: como é que eu faço para entrar em contato com ela? Aí você precisa tomar cuidado. Quando você for dormir, você reza. E pede a Deus que, se possível, você possa entrar em contato com ela. Normalmente você já está em contato com ela, só que você não se lembra. Porque você lembrando dos contatos com seus amigos espirituais, você pode se desequilibrar. E também, se você se lembra do lado de lá, faz isso de uma maneira consciente, você também se desequilibra e pode desequilibrar o espírito que está no plano espiritual se ele não estiver suficientemente desenvolvido. Então, na hora que você for dormir, você pede a Deus que te ajude a estar em contato, a ter consciência do contato com a sua mãe. Não estar em contato porque em contato você está. Não importa onde ela esteja. O Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na última parte ele fala do contato com os espíritos superiores. O que acontece com os espíritos superiores quando passam para o plano espiritual? E aí ele traz a mensagem de uma mãe a uma filha lá na França. Espíritos superiores. Porque primeiro ele fala dos espíritos inferiores, daqueles relativamente desenvolvidos, depois os superiores. Esse era o espírito superior. E a mãe está conversando com a filha e diz para a filha onde é que ela está, a mãe. E a filha fica impressionada com a descrição que a mãe faz do lugar. Ela está numa colônia muito elevada, muito superior, no plano espiritual superior. E a filha diz assim: mãe, então deve ser triste para você, né? É tanta coisa bonita, mas como é que você pode ser feliz se você fica longe da gente? Você deve ter muita saudade. Porque a filha entendeu, nessa condição tão maravilhosa que ela está muito distante daqui. A mãe diz assim para ela: não, minha filha, se eu penso em você, eu estou do seu lado. Olha só. Ah, mãe, mas aí então você deve ter outra tristeza, porque se você está do meu lado,
Como é que você pode estar do lado da mana que está na América? Ah, minha filha, se eu penso nela, eu estou do lado dela. E se penso nela em você, eu estou do seu lado e do lado dela. No plano espiritual superior não tem distância. Nem tem isso. Então, a sua mãe está do seu lado, mesmo porque você pensa nela. E você diz que pensa noite e dia. Então, você está emitindo vibração para ela. E quando você emite essa vibração, ela faz o quê? Ela sente isso e entra em contato com você. Então, você já está em contato com a sua mãe. A única coisa que você não tem é consciência. Agora nós vamos ver o outro ouvinte, que outro e-mail nos espera. Esta diz assim: me apaixonei por outro homem, o que eu faço? Significa, ela já estava apaixonada por um homem e se apaixonou por outro. Ela diz, doutor Adão, fui noiva durante mais de 10 anos. Nossa Senhora! No meu tempo não tinha isso. Eu achei que fiquei noiva muito tempo, quase 2 anos. E alguém fica noivo 10 anos. Bem, naquele tempo era totalmente diferente, né? E o relacionamento me fazia muito feliz. Nossa, fui noiva. Foi então que me apaixonei por outro rapaz. Ele era casado e pai de uma filha de 1 ano. Terminei o meu noivado. É um noivado, hein? Ainda bem que não estava casada. Terminei o meu noivado por isso. E agora ele pretende sair de casa, o casado, né? Para ficarmos juntos. Mas, ao mesmo tempo que quero viver essa história, fico receosa pelo fato de ele ser casado. Minha filha, é muito melhor você ir viver com ele, né, assumir a coisa, do que você, veja só, e você não tem receio de ficar vivendo uma vida que na realidade é aparência? Você está com ele e não está com ele? Então defina de uma vez. Aí você vai poder estar com ele. E se você tiver suficiente desenvolvimento, você pode até estabelecer um relacionamento adequado com a mulher dele, ou com a ex-mulher, né, se ele for ficar com você. Não se esqueça de que ele vai ter um relacionamento constante com essa ex-mulher. Por quê? Porque ele é pai de uma filha da outra mulher. E se você ficar com ele, você vai ter um relacionamento com a filha e com a outra mulher, mulher dele. Não há como fugir a essa situação. Nós tínhamos um CD na Fábrica do Amanhã, acho que eu vou dar um jeito de arrumar uma cópia e reeditar esse CD, que era A Nova Família, e que nós falamos como nós temos a oportunidade de, no atual momento que nós estamos vivendo aqui no planeta, vivermos muitas vidas em uma só. No passado, você casava com um homem, morria com ele e se separava, você estava separada. Hoje você casa com um, depois você sai, você tem 3 filhos, o seu marido se casa com outra que tem 3 filhos, você se casa com outra que tem 4, então seus 3 filhos vai ter que fazer uma relação com os 3 da outra e com os 4 do seu novo marido, e assim todo mundo tem que andar muito depressa. É muitos acertos numa vida só. Se nós tivermos discernimento e soubermos aproveitar isso. Senão o que nós fazemos é estabelecer dissensões com muitas pessoas numa vida só. Isso significa que você vai criar uma limitação para as próximas existências. Se você souber viver com discernimento e com bom senso, você vai crescer e vai fazer um ajuste nesses relacionamentos. É muito interessante. É uma coisa velha já que me aconteceu, que eu tinha um atendimento que eu fazia numa cidade do interior, onde tinha uma comunidade espiritualista. E nessa comunidade espiritualista, tinha um casal que era separado e recasado. E tinha filhos, né, um grupo de jovens de um casamento e um grupo de jovens do outro casamento. Os 2 grupos se harmonizaram de tal forma que era o grupo mais feliz daquele condomínio, mais bem formado e que era admirado por todos. Eles estavam sempre juntos. É interessante, né? Quando eu fiquei analisando essa história, então o que me veio foi o seguinte: nossa, como eles já eram amigos antes desse encontro aqui. E olha, os amigos, eles resolvem, eles vão encarnar ali, depois os pais tal, e nós vamos terminar juntos. E eles terminaram juntos. Você continua dizendo, essa história já tem
o que diz o e-mail, né? Essa história já tem 1 ano e a cada dia que passa eu fico mais desesperada. Será que terminou aqui? Fico mais desesperada a cada dia que passa. Desesperada por quê? Porque você não sabe se fica com ele casado ou se fica com ele descasado. Eu só tenho que dizer uma coisa para você. Assuma. Você tem que assumir se você quer ficar com ele ou não. Se você quer ficar com ele, fique de uma vez. Não nessa história de você ficar fazendo de conta que está com ele, E fazendo de conta, quer dizer, você já se separou do seu noivo. Com que finalidade? Por causa do seu relacionamento com esse. Então assuma o relacionamento. Hoje em dia nós temos essa possibilidade. O mundo, a sociedade é desse jeito, Os mexicanos estão até falando lá de criar uma lei de fazer casamento com prazo determinado. 2 anos. Você casa por 2 anos. Terminou os 2 anos. Se está tudo bem, vamos renovar o contrato. Se não está bem, terminou. Entrega, cada um vai para o seu lado e acabou. Não tem nem que fazer divórcio, porque era um contrato matrimonial, válido por 2 anos. Hoje em dia as pessoas não estão levando em consideração nem isso. É tão efêmero, tão superficial o compromisso do relacionamento que as pessoas se ajuntam e se afastam com muita facilidade. Mas você que tem esse conhecimento espiritual e que quer agir com integridade, então assuma o que você está querendo. Fique com ele, ou senão afaste-se da vida dele, porque senão você vai ficar sempre com esse sofrimento. Paz e luz no seu coração e nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta para continuarmos com o nosso Alma Querida.